Então vamos lá. Aqui é o pega-ratão, né? Esse pega-ratão aqui, ele tira a pessoa do jogo, estopa, só que ele não fez o pivô abaixo do suporte. Se você desconsiderar pavis, você vai ver que os pavios são movimento de busca de liquidez para estopar, né? Quem está entrando na operação, quem está entrando tentar um time perfeito. Entrou na operação, coloca o stop, estopou, ok. Fica de olho, porque o seu stop é curto, mas olha só o tamanho do seu alvo. Né? Olha só o tamanho do seu alvo. Ele tem aqui um alvo de 23% com um stop de 2, provavelmente. Você vai estopar a sua operação. Se ele andar contra você, em 2, 3% que ele precisa perder e voltar. É exatamente essa leitura que você precisa ver na análise gráfica, ele perdendo o suporte, testando o suporte como resistência e caindo abaixo do suporte. Vamos ver exemplos daqui a pouco. Enquanto é uma tendência de alta como essa daqui, ele faz pivô de alta um atrás do outro, testando cada vez as resistências como suporte. Agora a tendência inverteu, aqui é uma tendência de baixa, ele segue fazendo pivôs de baixa. Um movimento impulsivo, não perdeu, foi suporte, porque aqui teve zona de compra, né? Então aqui mais uma vez tem zona de compra. Topo duplo, zona de venda, não passou dessa zona aqui. Ele não passou uma vez, duas vezes, três vezes ele foi recusado. Então aí, eu quero operar short, coisa de assim, né? O short é uma abertura numa posição onde você abre e aguarda o ativo cair e acompanha algum tipo de indicador gráfico para reversão de tendência. Porque se você está shortado e o ativo está caindo, mas perdeu a força da venda, realiza o shorting e sai fora. Né? Ou coloca um stop. Vou shortar aqui e vou colocar um stop aqui em cima. Por quê? Se ele reverter, ele vai querer andar acima desse preço aqui. E eu não quero que ele ande muito com o meu short aberto. Né? Senão eu vou perder, vou tomar um loss, porque ele vai querer andar mais. Então eu estopo, não deu certo a operação, eu estopo, está tudo bem. Aqui foi suporte, ele voltou, perdeu o suporte com força. Olha essas sombras aqui. Isso aqui indica que ele recusou a se manter aqui em cima. Aqui é o pivô de baixa abaixo do suporte perdido. Então, se você quisesse entrar em long aqui por ser um fundo duplo, né? Você ia entrar em long com seu stop aqui abaixo. Por quê? Porque a perda desse suporte aqui ia gerar compras apenas aonde? Aqui embaixo. O stop é aqui, né? A distância. O alvo é essa, tem essa distância aqui o alvo e o stop é aqui. Quantos por cento ele anda se você não estopa? Ele vai quase 20%. Então isso aí pode significar uma liquidação, se for em 5 vezes ou em 10 vezes, né? Por isso que você estopa. Em ativo tão volátil, 2x já é o suficiente porque ele anda bastante. Então uma operação de 40%, 50% já é uma operação muito boa, satisfatória, né? Agora vamos mapear aqui como é que a gente vê. Olha aqui, ele perdeu aqui, vamos tirar agora os pavis dessa zona. Chegou aqui, pegou um pavio, zona de compra, né? Tinha pessoas com ordens para comprar virtual aqui, 3,20. Comprou. Virtual foi lá, recuou até 3,60. Não passou desse topo aqui. Não passou, pode ver. Nem chegou perto. Pegou um pouco próximo. Mas isso aqui foi um suporte que foi perdido. Ó, isso aqui era um suporte. Com uma zona de compra também, né? Então ele ficou abaixo, buscou o próximo suporte. Tá vendo a importância do stop? Aqui foi uma zona de compra, lembra no passado? E aqui, novamente, comprou, não foi o suficiente, não tinha muita gente interesse de comprar. Tinha mais gente com interesse de comprar onde? Na zona maior, onde teve mais negociação. Observe que no espaço de tempo, ele passou 9 dias nessa faixa de preço. Né? Entre topos e fundos, ele passou 9 dias. Enquanto nessas faixas de preço aqui, ele passou menos dias. Então a maior zona de interesse de comprador agora foi aqui. Esse é um gráfico de 4 horas, mas no gráfico diário as informações ficam mais precisas. No gráfico de 4 horas ele vem fazendo aqui, eu vou ajustar porque ele perdeu essa CLTA. Eu vou ajustar aqui. Isso aqui que ele vem fazendo é uma tentativa de fazer suporte nessa linha pontilhada amarela aqui. Então aqui é uma compra.
Agora observe o psicológico. Enquanto nós compramos aqui, abrindo o long, o nosso stop está aqui embaixo, não é isso? Então, se não estoparmos a operação, essa busca de liquidez na queda do preço aqui, e se isso aqui for um pivô de baixa, o pivô de baixa ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E ele vai repetir essa mesma pernada anterior. E essa mesma pernada anterior aqui, repetida aqui para baixo, ela vai dar onde? Na próxima zona de negociação, né? Que é aqui, 1,51. Ele vai lá? Eu não sei. Mas se você entra aqui querendo um long, tem que ter um stop. 2,80 é um stop. Para quem entrou aqui, por exemplo. Não, eu quero um alvo mais acima. Eu vou entrar aqui, porque aqui é uma zona de compra. Antes de todo esse preço aqui existir, existia somente esse. Então eu vou entrar aqui, mas o meu stop é 2,80. Por quê? 2,80 foi suporte e também foi suporte perdido aqui atrás. E quando ele perde um suporte, ele vai para o próximo. E o próximo estava aqui embaixo, em 2,38, 2,40. Então ele está chegando aqui, está sendo compra, né? Porém, ele está fazendo cada vez topos mais baixos que o topo anterior. Um topo, outro topo mais baixo ainda e buscando suporte. Não deixa de ser um suporte, porém o próximo está em 1,50, 1,50, 1,60. Os stops de quem está abrindo long está aqui embaixo, exatamente abaixo do suporte. Então é uma psicologia de mercado que deve ser respeitado, levado em consideração em caso de entrada de trade, né? Se manter posicionado em um trade, tem que saber a zona de comprar e a zona de vender. Por que vender? Porque comprar. Se a gente for traçar uma outra linha aqui, a gente está vendo que ele está formando resistência aqui nessa zona de preço. Aqui esse pavio é uma resistência, ele não quer passar os 3,11, 3,10, a resistência, resistência aqui também, depois ele rompeu forte, mas logo depois perdeu abaixo e ficou como resistência. Resistência aqui novamente o 3,11 e suporte aqui nos 2,30 e pouco, 2,40, né? Então, temos esse cenário para virtual. No diário, o dia de ontem fechou com sombra para cima, sombra para baixo, mas o dia ele fechou assim. Um pavio grande para cima, recusou que o preço ficasse em 2,65, recusou também que o preço ficasse em 2,35 e está fechando os dias na mínima do dia anterior sempre. Porém, não está perdendo. E está fechando também na zona de pavio. Esses pavios aqui são o quê? Zona de compra. Olha esse movimento aqui desse dia. Foi igualzinho ao dia de ontem. Idêntico. Em uma proporção um pouco maior, mas idêntico no gráfico, né? Então, nós podemos ter aqui um suporte sendo formado em virtual e a perda da mínima do dia anterior vai buscar outras zonas de compra, que são as zonas aqui, ó, essas partes aqui. Primeiro essa parte aqui, depois essa parte aqui para consultar aonde foi comprado. Observe os pavis aqui. Esses pavis indicam compra. Esses pavis aqui indicam compra. O preço não quer ficar aqui abaixo, ele quis ficar acima. Então, nessa psicologia, nós vamos entender que topos cada vez mais baixos que o topo anterior, que foi o topo principal, um topo mais baixo, outro topo mais baixo. E eu não vou fazer leitura de indicadores, apenas de price action, né? Ação do preço. Pode ser um ombro, cabeça, ombro? Pode. Tudo pode. Aqui, ó. Nós temos aqui um ombro. Nós podemos desenhar num gráfico para a gente poder entender, né? Um ombro, cabeça, ombro é terrível. Porque olha só a fantasia que a gente vai fazer, né? Porque o movimento do ombro, cabeça, ombro, ele vai trazer esse mesmo movimento aqui para baixo. Se for um ombro, cabeça, ombro, ele vai trazer esse movimento aqui para baixo. Quando perde. Eita, aí o negócio vai para lá para os fundos, né? Não acredito nesse movimento aqui, então seria ele ir para menos alguma coisa? Não, vai acabar com o bull market, né? Então anula essa hipótese de ser um ombro, cabeça, ombro. Vamos então
trabalhar com a hipótese de um suporte. Está sendo construído um suporte aí porque eu estou positivo, eu estou otimista, então eu quero acreditar que isso aqui é um suporte e não um ombro cabeção do gigante que vai cair ali rumo a zero, né? Então, pensando nisso, a entrada está nessa faixa de preço. Está sempre dando entrada com stop, né? Andou abaixo, fez um pivô de baixo a baixo, stop. Observe que até no diário ele está abaixo de 2,80, não quer ficar acima de 2,80. 2,80 aqui. Né? Historicamente, vou colocar o 2,76 porque não é tão preciso, mas o 2,80 em alguns preços gráficos de 4 horas ou de 1 hora ele foi preciso. Mas no diário ele não está ficando mais acima dos 2,80, ou seja, ali é uma resistência que tende a ser buscada, é um preço que tende a ser buscado. Mas olha só a quantidade de pavio quando ele chega nessa zona de preço e ele recusa. Eita, rapaz, agora bugou. E agora? Como é que faz? Agora deu ruim. Deixa eu fechar isso aqui. Então, no diário ele tem várias rejeições acima do 2,80. Não ficou acima do 2,80. Não ficou acima do 2,80, ficou abaixo. Não ficou acima um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias já. Ele não quer voltar lá no 2,80. E também não quer ficar acima do 2,50, né? 2,50, 2,60. Ele quer ficar aqui, na zona de suporte. Vamos ver como o dia de hoje vai fechar. Se isso aqui é um suporte e nós devemos assumir o risco de entrar em suporte, porque suporte a gente entra com stop abaixo do suporte, né? Lembrando que se a operação andar contra e vai para o próximo suporte, aí você usa os indicadores. Mas só de price action, isso aqui é a ação do preço, viu? Então, para essa semana, esses são os dados que temos. Essas são a análise desses ativos que nós estamos fazendo. Tem ativos que, se eu for buscar aqui, SUI, por exemplo, XRP e alguns outros, que se eu começar a colocar MACD, volume, RSI, eles estão tudo querendo pular do penhasco, né? Mas nós estamos em tendência de alta. Então, eu não vou fazer leitura de indicador, vou fazer leitura apenas do gráfico para tirar todas as divergências que estamos enxergando. Porém, os indicadores eles antecipam o movimento, né? BTC USDT já está aberto aqui, mas vamos ver um preço gráfico, um preço na análise gráfica com indicadores está sobrecomprado no diário, a RSI está lá em cima, né? MACD está querendo cruzar para baixo, mas nem sempre quando ele quer cruzar para baixo ele continua o seu movimento e inicia queda. Às vezes ele abre, amplia aqui uma outra força de alta no MACD. No semanal, no semanal a coisa está ruim para Bitcoin, viu? O MACD está fraco, mas olha só aqui. Aqui ele esteve fraco, né? Aqui ele esteve fraco e teve 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta ainda. Então, os indicadores podem estar divergindo, né? Ele fica com RSI sobrecomprado em tendência de alta, porque a tendência de alta, quando é uma tendência de alta forte, ele fica sobrecomprado, porque em tendência de alta todo mundo quer comprar. Agora vamos para outro ativo para pegar aqui rapidinho. SUI. SUI é um ativo que subiu muito, corrigiu pouco, mas olha só. Média apontando para baixo, a média branca. Quando ela cruza acima da média amarela, as boquinhas das outras médias se abrem e todas se inclinam para cima. No semanal, ela já está perdendo hoje o fundo da semana anterior, que foi ali os 4,29. Aqui era suporte, os 4,80, né? 4,79. O próximo suporte dela é aqui agora, 3,82. Esse fundinho aqui 3,97. Porém já está querendo bicar para baixo aí no semanal a SUI.
né, com 3 semanas de pullback ou correção. Ainda não perdeu completamente a média, essa média laranja, e a perda da média laranja confirmada, ela vem buscar a média verde, né? Então, não foi retestado, né, esse topinho aqui de 2,32. Esses gráficos aqui estão sem muita confluência, né? Eles divergem de vários padrões gráficos que a gente tem. Perdeu uma LTA, né? Tem essa LTA aqui que ele vem sendo respeitada. Perdeu aqui, fez um pivô abaixo da LTA. Quando perdeu, ele foi lá, tocou, não conseguiu mais fechar acima da LTA, não se recuperou, né? E está fechando agora abaixo. Tá na zona de suporte? Tá na zona de suporte, né? Isso aqui é tudo suporte. Aqui, ó, até esse preço aqui de 3,80 e pouco, esses pavis aqui, né? No gráfico diário são suportes. Está entrando em zona de sobrevenda, não está ainda em zona de sobrevenda perfeita, mas toda a zona de sobrevenda abaixo da linha neutra é compra por estar em ativo com tendência de alta. Porém, agora a tendência é que ele amplie um canal aqui abaixo desse canal que foi perdido, né? Esse aqui é um canal de alta, ou a gente pode criar uma nova LTA. Coloca os preços ou as linhas dentro das médias dos preços, vamos zona de suporte, onde ele tende a respeitar e começa a criar um novo canal, uma evolução do canal. No estocástico ele já tá sobrevendido, tá? Que indica compra. O estocástico é o nível de assertividade no mais curto prazo. Isso aqui é no diário, tá? Ele aparece poucas vezes no diário. Solana foi quem estava assim recentemente e explodiu, né? Solana aqui no estocástico, observa aqui, ó. Nesse dia, nessa aí passou um dia, 2 dias, 3, 4, 5 dias sobrevendido no estocástico, com o RSI sobrevendido quase, né, na zona neutra, mas só que abaixo da linha da água, fez um fundo aqui, esse pavio aqui foi um fundo mais baixo que o fundo anterior, e no RSI mais alto, isso aqui é uma divergência de alta em Solana. Com o MACD também querendo cruzar para cima aqui, né, bem fraquinho e já sobrevendido. Então aqui era a entrada, com o stop aqui embaixo é você estopar. Andou abaixo do 1,82, você estopar porque ele foi até o 1,70, 1,69. Aí você, poxa, me tirou do jogo, estopei. É, estopou, mas só que aí você já tava, isso aqui foi um pega-ratão também, né? Estopou você, tirou você do game, pá, pau na máquina. Só que aí você tem que reentrar no ativo, né? A psicologia do trade é, se você for estopado e já tem vários indicadores dando entrada, você entra no ativo de volta para caçar aí um alvo. Eu acho que aqui deve ter dado alguma indicação aqui no MACD. Olha aqui. Ele vinha forte, né? Vinha com o MACD caindo, aí você não, aqui vai ter uma queda. E teve realmente uma queda no preço. Fez esse pavio aqui, né? Ele perdeu aqui o stop era aqui, ó. Eu vou entrar aqui no 1,80 porque é suporte e vou stopar se ele cair abaixo. Ele caiu exatamente abaixo, pareceu fazer um pivô aqui, ó, abaixo do suporte para ir buscar lá 1,50. Não fez, aqui é um pega ratão. Estopou todo mundo e pá, na máquina seguiu esse alvo. Só que também gera sobrevenda. Olha como aqui está sobrevendido, ele continua caindo. Então assim, os indicadores eles estão divergindo, eles dizem uma coisa, o preço faz outra, ao invés de fazer aquilo que o indicador está falando. Por isso que a análise que eu acabei de fazer não foi uma análise de indicador, foi uma análise de price action. E agora a gente está fazendo cada vez um fundo mais alto que o fundo anterior, com perda na venda do MACD, né? Então, se rompido aqui, esse RSI ele está com uma divergência bullish, divergência de alta. E quando ele romper isso aqui, ele vai romper em alta novamente, com preço em alta. Podemos ter alta por aí pela frente, né? O movimento do preço ele muda os indicadores de um dia para o outro em 2, 3 dias. Por isso que os gráficos podem ser avaliados diariamente, no 4 horas, no semanal, e você pode mudar de opinião de acordo com o movimento também do preço. O preço mudou de movimento, você ajusta a sua opinião, ajusta o seu ponto de vista para não estar enviesado e fazer uma análise
na sua vontade, ao seu bel prazer, mas sim lendo apenas o preço, o que o preço está dizendo. Viu? Boa semana para nós, Deus nos abençoe e bons trades, né? Boas operações. Viu?